Olá pessoal, eu sou o Felipe Giacomini. Oi, eu sou a Jéssica Fernandes, nós somos os alunos do terceiro período do curso de jornalismo da PUC Minas Poços de Caldas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto de extensão Educação pelas Mídias, aqui no canal do curso. Nessa playlist, nós debatemos com a comunidade temas de grande relevância social. Principalmente, Felipe, temas relacionados à produção noticiosa, relação entre fato e boato, consumo de notícias em diferentes gerações. E neste episódio, trazemos um tema muito atual e que está presente na nossa rotina: a inteligência artificial. Pois é, Jéssica, uma pesquisa feita pela Ipsos, empresa especialista em pesquisa de mercado, em conjunto com o Google, mostrou que em 2024 o Brasil ficou acima da média no uso da inteligência artificial, entre 21 países pesquisados. O levantamento apontou que 54% dos brasileiros usaram a ferramenta, enquanto a média mundial foi de 48%. Mas, apesar do grande uso, muitas pessoas ainda não foram educadas para lidar com tudo isso de forma ética e produtiva. E no jornalismo? Como está a relação entre produção de notícia de forma ética e o uso da inteligência artificial? Muitos veículos jornalísticos mundiais avançaram no uso da inteligência artificial para auxílio da produção de conteúdo. Pesquisas, decoupagens e estruturação de reportagens são alguns dos exemplos do uso da inteligência artificial no jornalismo. Mas será que as pessoas sabem quando há o uso de inteligência artificial em conteúdos noticiosos? É possível perceber manipulação de imagens, áudios e outros recursos? Nossa equipe foi até as ruas para ouvir a opinião da comunidade. Eu acredito que sim. Inclusive, eu não sei como diferenciar a informação de uma pessoa que está passando aquela informação e a informação de uma inteligência artificial. Eu acredito que é muito fácil de manipular informações. O jornalista ele ainda tem mais presença e mais importância do que a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, por mais que ela seja inteligente, ela é uma coisa que qualquer pessoa pode, passar a perna, sabe? É uma coisa que precisa ser mais aprimorada, digamos assim. Então, acredito que o jornalismo ele ainda tem mais aquela presença. Para repassar a informação, eu acredito que não, porque o jornalista ele tem essa questão mais humana. Então, ele sabe tratar aquela informação e repassar aquela informação de maneira mais humanizada. Então, acredito que a inteligência artificial ela só tem uma única maneira de repassar essas informações, o ser humano não. Às vezes não, né? Às vezes eu acho que é verdade, alguma coisa assim, principalmente na internet, né? Porque agora, né, tudo é inteligência artificial e tal. Eu acho que às vezes pode cair num golpe, né, também. Para mim passa, eu acho que ela veio para agregar muito. Mas, igual a outra questão, ela tem seus lados bons e ruins e cabe a gente avaliar como é que a gente vai saber usar ela no futuro. Acho que depende muito do contexto. É porque é uma ferramenta legal para, por exemplo, se você tem uma loja, se você tem um negócio. Mas depende muito do segmento que cada um vai usar, né? Então, é saber utilizar. Como vimos, há muitas opiniões sobre o assunto. Afinal, o jornalista atua como um prestador de serviços para a comunidade. Mas o uso da inteligência artificial pode configurar a manipulação dos fatos? Ou seria uma ferramenta que pode otimizar o passo a passo da notícia, ainda mantendo a autoria com a qualidade e sem retirar a personalidade do jornalista em suas produções? A gente conversou com jornalistas que atuam em Poços de Caldas em diferentes mídias para saber como a inteligência artificial é usada como ferramenta nas redações e quais as orientações quanto ao uso da IA nos noticiários. O repórter Arthur de Matos foi conversar com os diretores do portal de notícias Posso Já. O portal de notícias Posso Já utiliza a inteligência artificial para a criação de algum conteúdo? Se sim, de que maneira? E se não, por quê? No jornalismo a gente não utiliza, não tem nenhuma demanda que a gente pense que precise da inteligência artificial para resolver, mas a gente usa de outras formas que o Juliano pode explicar. Principalmente nessa questão técnica, né, que a gente usa bastante. Então, revisão, por exemplo, de códigos, criação de códigos, resolução dessas demandas todas técnicas, né? Sempre visando a gente conseguir sempre estar à frente em termos de velocidade, em termos de códigos novos, de inovação. A inteligência artificial vem contribuir para isso. Olha, gente, a inteligência artificial tem ganhado cada vez mais espaço também nas mídias tradicionais, como a televisão e o rádio. Mas na grande maioria das vezes, a orientação é que a publicação de conteúdos produzidos por IA, sem que haja alguma razão específica para isso, não é aceita. Afinal, o papel do jornalista segue fundamental na produção noticiosa. Para falar sobre a IA em veículos de chamada mídia tradicional, a nossa repórter Yasmin Ribeiro está com Matheus Luiz, jornalista da Onda Poços, uma emissora de rádio com atuação local e regional.
Segue daí, Yasmin. Estamos aqui com o Matheus Luiz, jornalista e apresentador de alguns programas do Grupo Onda, composto pela Onda Sul e a Onda Postos. Muito trabalho, né, Matheus? Muito trabalho. Matheus, como que a IA é utilizada pela equipe da Onda? Atualmente a gente utiliza aqui a IA como forma de facilitar o processo de uma notícia que a gente divulga no nosso site ou uma notícia que a gente leva para o ar, né, tanto nos boletins que a gente tem de hora em hora na programação, quanto no programa jornalístico da emissora, que é o Onda em Foco, onde a gente utiliza ali e fala, né, do jornalismo, das notícias de Poços de Caldas, intercalando com música. Você acredita que a IA possa facilitar a propagação de notícias? Pode, porque hoje qualquer pessoa que tenha acesso a algum tipo, né, de inteligência artificial, a gente tem DeepSeek, a gente tem ChatGPT, então a pessoa com essas ferramentas e ela jogando ali a informação que ela queira repassar, inventando alguma notícia, algum fato ali que não aconteceu, ela consegue um texto idêntico ao texto, vamos dizer, de um profissional do jornalismo. Ela pode divulgar da maneira que a gente não tem controle algum, né? Pelo WhatsApp, rede social, enfim. E qual é a sua opinião sobre a IA no futuro? Eu acredito que é muito importante, é uma tecnologia que a gente não tem como escapar. No jornalismo, né, para complementar a primeira pergunta sua, a gente utiliza, como eu disse, para facilitar o processo por conta da correria e da dinâmica que é o jornalismo atualmente, né? Eu peguei um período, apesar de não ser tão experiente na área, estou atuando aí há 10 anos, mas eu peguei um período que você tinha ainda que pegar todas as informações, anotar tópico por tópico, né, os elementos que não podem faltar numa notícia e escrever ali durante 1h30, 1 hora, dependendo da matéria, 2 horas, para você ter uma matéria completa. Hoje, você consegue fazer uma matéria com padrão jornalístico em questão de minutos, né? Então, lembrar que a inteligência artificial, ela vem como um facilitador, mas ela jamais vai substituir a nossa essência, que é a apuração, que é o trabalho ali de responsabilidade com a informação, né, a checagem que tem que ser muito bem feita e o elemento estrutural do texto, né, de uma reportagem para qualquer meio que seja, para que ela seja divulgada. Obrigada, Matheus. Felipe, segue com você no estúdio. É muito interessante entender como um portal online e uma rádio utilizam as IAs, não é mesmo, Jéssica? Sim, e a gente não pode deixar a televisão de fora dessa. Por isso, o repórter Bruno Luiz foi até a TV Postos conversar com o diretor da emissora, Marcos Guedes, sobre o uso da inteligência artificial na rotina da redação. Com mais de 3 décadas de atuação em Poços de Caldas, a TV Poços se destaca pelo jornalismo local e vem sempre buscando se adaptar às novas tecnologias sem perder essa essência. E com isso conversaremos com o Marco. Muito prazer, Marco, bom dia. Para dar início à nossa conversa, como que funciona o uso da inteligência artificial aqui na TV Poços? Bom dia, tudo bem? Atualmente, a TV Poços utiliza a inteligência artificial mais no sentido de redação. Então, basicamente, a gente usa mais o ChatGPT, que é o mais atual, né, que a gente utiliza, para poder corrigir textos, reformular alguns textos, para ganhar tempo na edição. Mas isso não quer dizer que a gente não precise da presença do jornalista. O jornalista tem que pôr a sua essência, a sua alma, o que ele quer dizer na matéria, e depois a gente coloca no chat, e aí ele dá uma repaginada, e você ainda não pode confiar 100% atualmente nele. Você tem que pegar de novo o texto e dar uma conferida para depois poder publicar. Então você acha que o jornalista não vai ser substituído pela inteligência artificial? De maneira nenhuma. Acredito que a inteligência artificial ela veio para agilizar o processo. Eu considero que é mais ou menos como se fosse uma calculadora. Que hoje, quando você quer fazer uma conta rápida, você já pega a calculadora do celular, uma calculadora e já faz uma conta matemática rápida, coisa que com a cabeça você demoraria para fazer. Então ela te auxilia. Só que a diferença é que a calculadora hoje você confia nela 100%. Você põe lá 2 mais 2, deu o resultado, tá? Você já confia. No ChatGPT ou qualquer outra tecnologia que a gente usa hoje, você tem que jogar ainda a informação e depois
dar uma conferida para ver se ele está 100% correto. Ele não é 100% correto, mas ele não vai chegar a substituir o jornalista, não. Você tem alguma orientação para a população se policiar diante a inteligência artificial no jornalismo? O grande problema que a gente vê, não só com a questão da inteligência artificial, são a questão dessas deepfakes, né? Quanto mais a tecnologia vai evoluindo, mais a gente pode fazer vídeos, né, com a gente poder falando, conversando, através de uma foto. Então, às vezes, posso pegar uma foto sua e colocar você falando coisas que você nunca teria dito. E você publicar isso hoje em dia, isso é muito complicado. Então, o que eu acho que nós vamos ter que pensar no futuro são ferramentas que consigam detectar o que é um fake e o que é um real. Você tocou muito no futuro, eu ia fazer justamente essa pergunta. Qual que é a sua visão para o futuro da inteligência artificial no jornalismo? Justamente essa preocupação, né? Acredito que quanto mais a gente... as coisas vão se adaptando, vão crescendo. O que eu falo para você, hoje, ela tem essa questão da gente não poder confiar 100% numa inteligência artificial. Acredito que mais 5, 6 anos no máximo, entendeu? Nós vamos ter ferramentas aí de todas de edição, a tratamento de áudio, de texto, muito mais avançadas. Então, esse cuidado que a gente tem que ter de você não perder a essência do jornalista, não perder o que a pessoa quer passar, o editorial da empresa, é que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão você começa a pensar apenas nos algoritmos, né? O famoso, o que ele acha interessante, ele publica o que você quer mesmo passar a mensagem, às vezes você não consegue passar. Então, muito obrigado, Marco, pela nossa entrevista e ficamos por aqui. Volto com o estúdio com o Jéssica e Felipe. Enquanto as máquinas se tornam cada vez mais humanas, precisamos aprender a nos proteger de alguns riscos desse avanço. Em um cenário desafiador para distinguir o real do falso, é essencial educar as gerações, tanto para questionar os conteúdos quanto para não propagar notícias falsas. Caso contrário, uma série de desafios ao jornalismo podem afetar a veiculação de notícias. Bom, esperamos que o episódio de hoje tenha aberto portas para reflexões e discussões sobre o uso da inteligência artificial. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais! Até mais!